Olá, amigos, boa noite, sejam bem-vindos. Para nós é uma alegria estarmos juntos em mais uma noite de reflexão, lembrarmos de Jesus, da sua caminhada enquanto esteve aqui encarnado. Agradecemos à Rede Amigo Espírita mais uma vez por retransmitir esse sinal, possibilitar que mais corações sejam alcançados e que essa mensagem do Evangelho de Jesus, tão consoladora, se difunda pelo mundo. Eu gostaria, obviamente, de pedir àqueles que nos acompanham para que mentalizemos em Jesus nesse momento. Vamos fazer uma prece para iniciar a nossa reunião da noite, pedindo a Ele, grande mestre de todos nós, relembrando a sua passagem aqui na Terra, quando nos disse que estaria conosco até a consumação dos nossos dias. É diante dessa certeza, mestre amado, que buscamos o seu coração nesse momento. Inspire-nos a todos que estamos presos ao corpo físico, diante desse momento de dificuldades, onde a nossa fé é testada. Ilumine as nossas consciências, ilumine os dirigentes, Senhor, das nações, os médicos, todos aqueles que estão na linha de frente, que o seu amor é infinito e que a sua lei de amor permeie a intimidade de cada um de nós nesse momento. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, Senhor. Perdoe as nossas dívidas, na medida que formos capazes de perdoar aqueles que nos devem. Não nos deixe cair em tentações, mas livra-nos, Senhor, de todo mal, porque teu reino, o poder e a glória para sempre. Vamos ler um pequeno trecho do Evangelho, segundo o Espiritismo, uma mensagem do Espírito de Verdade que foi colocada no prefácio, quando o Espírito de Verdade diz assim: os Espíritos do Senhor, que são as virtudes dos céus, como um imenso exército que se movimenta, desde que dele recebeu o comando, espalham-se sobre toda a superfície da terra, semelhante às estrelas cadentes, vêm iluminar o caminho e abrir os olhos aos cegos. Eu vos digo em verdade, são chegados os tempos em que todas as coisas devem ser restabelecidas em seu sentido verdadeiro, para dissipar as trevas, confundir os orgulhosos e glorificar os justos. As grandes vozes do céu ressoam como o som da trombeta, e os coros dos anjos se reúnem. Homens, nós vos convidamos ao concerto divino, que vossas mãos tomem a lira, que vossas vozes se unam, e que no hino sagrado se estendam e vibrem de uma extremidade à outra do universo. Homens, irmãos, a quem amamos, estamos juntos de vós. Amai-vos também uns aos outros, e dizei do fundo do vosso coração, fazendo as vontades do Pai que estás nos céus. Senhor, Senhor, e podereis entrar no reino dos céus. O Espírito de Verdade. Com essa mensagem belíssima do Espírito de Verdade, nós cumprimentamos a todos aqueles que nos acompanham pelo canal do YouTube da Rede Amigo Espírita, igualmente no Facebook, na página do Centro Espírita Paulo Estevão, agradecendo a todos aqueles que têm prestigiado essas lives. Agradeço mais uma vez ao querido amigo José Aparecido por ter ampliado essa divulgação, possibilitando que nós aqui estivéssemos hoje. Eu gostaria de pedir a todos aqueles que nos ouvem nesse momento, uma forma que nós temos de retribuir aquilo que a Rede Amigo Espírita faz por todos nós, é se inscrevendo no canal deles, no YouTube. Isso não nos custa nada, eu digo sempre. Isso pode parecer difícil, Uriel, para nós,
para essa geração que já passou dos 25, dos 30 anos, mas para nós que temos dificuldade nisso, se nós não conseguimos fazer essa inscrição, peçamos aos nossos filhos, os netos. Uma criança de 5, 6 anos consegue fazer isso melhor do que nós. Se inscrever, deixar o seu like, ativar o sininho de notificação, para que novas mensagens como essa alcancem outros corações. Hoje nós recebemos o nosso querido amigo e irmão Uriel, de Patos de Minas. Uriel tem um canal no Instagram chamado Espiritismo 24 Horas. Eu digo para ele que ele conseguiu uma proeza. Tem um canal com mais de 130 mil, se não me engano, seguidores. Faz um trabalho belíssimo de divulgação do Evangelho, incansável, um trabalhador, um grande estudioso do Evangelho. Então, para nós, Uriel, é uma alegria recebê-lo pela primeira vez, assim, em dupla. Mas o Uriel, que já esteve aqui em Ibiá inúmeras vezes, na casa, no Centro Espírita Paulo Estevão. Hoje, de forma virtual, porque nós estamos impossibilitados, obviamente, de fazer as reuniões de forma presenciais, devido ao isolamento. Mas eu digo sempre que isso vai passar. Enquanto isso não passa, nós vamos explorando os meios digitais para que a mensagem chegue ao lar de todos. Conversando com amigos, até bem pouco tempo, as redes sociais não tinham conteúdo. E hoje tem conteúdo. Inúmeras lives acontecendo ao mesmo tempo, de diversas escolas religiosas. Se isso já não é um progresso moral, eu não sei o que é progresso. Esse momento de pandemia nos fez repensar e, acima de tudo, nos fez lembrar de Deus. Uriel, a noite é sua, seja bem-vindo, que Jesus te inspire e te ampare. A fala é sua. Amém, amém. Muito obrigado, Daniel, boa noite a você, boa noite a todos os que nos acompanham. Pela Rede Amigo Espírita, que tem um trabalho maravilhoso de iluminação de corações, de demonstração de amor, pelo Facebook do Paulo Estevão, os queridos amigos de Ibiá, os quais temos tanto carinho, os quais sempre nos tratam tão bem e estamos com muita saudade. Gostaríamos também de dar a nossa boa noite a todos os amigos da Rede Doutrina, onde abraço aqui em especial a querida Andréa, e que ela repasse esse abraço aos nossos companheiros, aos nossos irmãos, e também não poderia deixar o meu boa noite aqui aos amigos que nos chegam pelo Espiritismo 24 Horas. Esse projeto de divulgação de amor que construímos através de influenciação espiritual e que hoje nós já alcançamos mais de 130 mil semeadores. Muito obrigado por estarem aqui conosco. Hoje o objetivo é conversarmos sobre uma mensagem de Emmanuel, esculpida no livro Pão Nosso, mensagem de número 177, que tem o título Guardemos Saúde Mental. De forma muito breve, dentro de nossas potencialidades, que são muito pequenas, nós aqui até pedimos desculpa pela coragem em analisar um texto de Emmanuel, nós vamos buscar decantar essa mensagem, para que a gente consiga, talvez, chegar a um denominador comum de entendimento. Desde já, nós precisamos deixar bem claro que as interpretações que Emmanuel realiza, tendo como tema o Evangelho na coleção Fonte Viva, são interpretações vanguardistas. Nós precisaremos, e aqui eu vou trazer à baila uma fala de Haroldo Dutra, nós precisaremos de alguns anos, nós precisaremos talvez de alguns séculos para entender este ensino que Emmanuel nos traz, essa exegese evangélica que Emmanuel nos traz na coleção Fonte Viva. Veja bem, na mensagem de número 177 do livro Pão Nosso, nós identificamos no título uma situação digna de atenção. Guardemos saúde mental. É preciso ampliar o que Emmanuel quer nos dizer aqui. Aqui ele vai tratar a mente como antigas tradições. Mente com significado de individualidade profunda. Como significado, por que não dizer, de espírito. Um assunto que ele tão bem desenvolve na obra Pensamento e Vida, quando ele nos fala que a mente é o espelho da vida em toda parte.
quando Emmanuel conversa conosco, então, nessa mensagem de número 177 do livro Pão Nosso, sobre guardar a saúde mental, ele nos convida a resguardar a saúde do espírito. E a abertura dessa mensagem é uma passagem do Renovado em Damasco, que orienta os colossenses, no capítulo 3, versículo 2, da seguinte maneira: pensai nas coisas que são de cima, meditai nas coisas que são do alto, e não nas que são da terra. Quando nós observamos o texto por completo, Paulo nos fala da seguinte maneira: se, pois, abre aspas, se, pois, ressuscitastes com Cristo, procurai as coisas do alto, onde Cristo está sentado à direita de Deus. Pensai, meditai nas coisas que são de cima, e não nas da terra, pois morrestes, e a vossa vida está escondida com o Cristo de Deus. Quando Cristo, que é a vossa vida, se manifestar, então vós também, com ele, sereis manifestados em glória. Veja bem o início. Então, quem é admirador de uma boa cozinha sabe que para nós realizarmos uma receita com excelência, nós precisamos fazer aquilo que minha mãe chama, minha mãe está nos assistindo, beijo no seu coração, mãe, aquilo que a minha mãe fala que é o fundo de panela. Para que uma carne, um cozido, uma receita esteja bem feita, o fundo de panela precisa ficar bem feito. Para que este nosso alimento espiritual da noite fique bem feito dentro de nossas capacidades, nós vamos precisar realizar um bom fundo de panela. Então vamos parte por parte daquilo que Paulo nos traz. Se, pois, ressuscitastes com Cristo. Se, pois, dando uma ideia de conclusão. Portanto, se ressuscitastes com Cristo. Aqui nós vamos perceber um pensamento de continuidade de algo que foi anteriormente explicado, que foi anteriormente desenvolvido. Nós precisamos salientar que a divisão dos textos evangélicos em parágrafos, em capítulos, em versículos, tem critérios localizadores. Critérios que nos facilitam a sua localização, mas que nunca podem ser considerados como forma de estagnação do raciocínio. Se nós assim o pensarmos, se nós tivermos na mente a ideia de que essa divisão em capítulos e versículos está pondo termo, está finalizando, está encerrando a ideia discutida anteriormente, nós, enquanto leitores, enquanto intérpretes, enquanto estudiosos, estaremos sendo, por nós mesmos, estaremos sendo conduzidos a erro. Estaremos sendo negativamente influenciados. Para simplificar o que nós estamos tentando dizer, vamos encarar o texto evangélico como um corpo, onde cada parte tem a sua importância fundamental, a sua importância predominante para a construção do significado geral, para a construção do entendimento que somos aptos a empreender, que estamos aptos a trazer para o nosso coração, para o nosso espírito, para o nosso raciocínio. Se, pois, ressuscitastes com Cristo, portanto, se já renascestes com Cristo. Em todo o capítulo 3º das admoestações, dos conselhos, dos ensinos de Paulo aos Colossenses, nós seremos apresentados a algumas aplicações práticas de uma doutrina moral que ele constrói no capítulo anterior, de ensinos que ele descreve no capítulo 2º. Portanto, precisamos ir às últimas palavras desse capítulo 2º, onde Paulo nos fala:
Se morrestes com Cristo para os elementos do mundo, por que vos sujeitais como se ainda estivesseis no mundo a proibições como: não pegues, não proves, não toques? Tudo isso está fadado ao desaparecimento por desgaste, como preceitos e ensinamentos dos homens. Tem, conclui o apóstolo da gentilidade, tem, na verdade, aparência de sabedoria pela religiosidade afetada, pela humildade e mortificação do corpo, mas não tem valor algum senão para a satisfação da carne. Eu gostaria que nós nos concentrássemos, eu gostaria que frisássemos nos seguintes termos: se morrestes com Cristo para os elementos do mundo, por que vos sujeitais, como se ainda estivesseis no mundo? Nós precisamos entender o se morrestes com Cristo para os elementos do mundo, não com um caráter de morte fim, não com um caráter de morte, destruição, mas com caráter de renovação. Vamos reler com essa interpretação. Se nos renovamos com o Cristo, por que continuamos ainda a nos sujeitar às misérias morais do mundo? E vejam bem, meus irmãos, minhas irmãs, meus amigos e minhas amigas que nos acompanham, às 8h20 dessa segunda-feira, dia 27 de abril. Nós já estamos renovados com o Cristo. Estar renovado com o Cristo não significa estar isento de falhas e quedas. Não significa estar completamente livre das nossas imperfeições. Estar renovado com o Cristo é ter um modelo e guia de comportamento que nos permitirá avançar em amor. Eu gosto muito de citar a construção da evolução da individualidade do espírito humano referenciada nas bem-aventuranças. Bem-aventurados, felizes os mendigos, os pobres em espírito de Deus, porque deles é o reino dos céus. Quando nós, por todas as injunções da carne, por todas as injunções da matéria, quando nós percebemos que estamos ávidos por conhecimentos maiores, por verdades perenes, ou seja, por verdades que durem, que permaneçam no tempo, quando nós nos reconhecemos mendigos dessa iluminação, ou seja, que ainda falta em nós a construção dessa interiorização de bons sentimentos, nós nos renovamos, nos colocamos na posição de renovar em Cristo Jesus. Então, essa é a ideia. Quando nos renovamos com Cristo para os elementos do mundo, ou seja, temos um novo norte. A nossa bússola, que estava perdida, girando sem localização, encontra um rumo certo a adotar e a seguir. Se já nos renovamos em Cristo Jesus, se já recebemos essas verdades, se já nos iluminamos, por que então continuamos a nos sujeitar às misérias morais do mundo? Essa é a base conceitual. Esse é o fundo de panela que nós precisávamos construir para alimentarmos os nossos espíritos com as lições que nos são repassadas por Emmanuel. E a mensagem de Emmanuel conversa conosco dizendo o seguinte: o cristianismo primitivo não desconhecia a necessidade da mente sã e iluminada de aspirações superiores.
Percebem aqui como Emmanuel está trabalhando conosco uma questão muito mais profunda, como ele está conversando conosco sobre a nossa individualidade, como ele está conversando conosco sobre a nossa evolução em espírito. Repito, o cristianismo primitivo não desconhecia a necessidade da mente sã e iluminada de aspirações superiores, de preocupações com as questões do alto e não mais com as questões mundanas. Na vida daqueles que abraçam no Evangelho a renovação substancial. O Evangelho é uma notícia. O Evangelho trazido por nosso Senhor Jesus Cristo é uma notícia divina. E quando abrimos os nossos corações, quando permitimos que os nossos espíritos recebam essa notícia divina, somos candidatos a uma renovação substancial. E essa renovação, então, será construída com o mármore do sentimento, talhado pelo cinzel da boa vontade. Por quê? Porque estamos reformando comportamentos. E para reformar comportamentos, abandonando ideias pré-concebidas em quedas e erros, nós precisaremos de muito bom senso, de muita boa vontade. Boa vontade para nos estudarmos, para termos a consciência verdadeira de onde necessitamos melhorar, de quais são os comportamentos que não estão nos auxiliando nesta renovação substancial. Continua Emmanuel. O trabalho de notáveis pensadores de hoje deita as suas raízes mais longe. Sabem agora, os que lidam com os fenômenos mediúnicos, que a morte da carne não impõe as delícias celestiais. O homem encontra-se além do túmulo, o gênero humano encontra-se além do túmulo com as virtudes e defeitos, ideais e vícios a que se consagrava no corpo. Encontramos, além do túmulo, com as virtudes e defeitos, ideais e vícios a que nós nos consagrávamos no mundo, a que nos consagrávamos no corpo. No primeiro capítulo, e aqui eu já referenciei essa fala de Emmanuel na obra Pensamento e Vida, no primeiro capítulo desse magistral compêndio, ele nos ensina: a mente é o espelho da vida em toda parte. Completando ao final deste texto, respiramos no mundo das imagens que projetamos e recebemos. Por essas imagens, podemos estacionar sob a fascinação dos elementos que provisoriamente nos escravizam. E através dessas imagens, podemos incorporar o influxo renovador dos poderes que nos induzem à purificação e ao progresso. Nesse exame íntimo do que estamos adotando na nossa vida, estamos sendo escravizados sob a ganga da fascinação desses elementos provisórios, ou já estamos permitindo um influxo renovador dos poderes que nos induzem à purificação e ao progresso? A doutrina espírita nos entrega a continuidade. Minha avó tinha uma expressão que eu me recordo quando eu era jovem, quando eu era criança. Minha avó tinha uma expressão que ela falava com um pouco de uma carga um pouco questionadora. É impressionante, Uriel. Morreu, virou santo. Todo mundo esquece o que as pessoas fizeram ou contrariaram. Morreu, virou santo. Hoje, nós temos pleno conhecimento, dentro da doutrina que nos foi repassada pelos Espíritos, codificada por Allan Kardec, que essa expressão é uma falácia. Nós somos herdeiros
de nós mesmos. O que realizamos em vida, vamos lembrar aqui a frase do Maximus Decimus Meridius no filme Gladiador, o que realizamos em vida ecoa na eternidade. Portanto, se eu pauto a minha vida em elementos de fascinação que nos escraviza, com certeza, quando eu desencarnar, passarei um tempo ainda pautando a minha existência nesse sentido. Portanto, também, se eu permito-me renovar com o Cristo desde já, não desde agora, desde ontem, eu vou suavizando essas questões escravizantes. Eu vou permitindo um influxo renovador dos poderes que me induzem à purificação e ao progresso. Como nós, veja bem, é importante realizarmos essa pergunta. Como nós estamos conduzindo os nossos passos? Como estamos conduzindo a nossa existência presente? Porque tudo é continuidade. E nós herdaremos os resultados dos nossos comportamentos. Emmanuel, então, ao raciocinar conosco dessa forma, nos convida a continuar realizando este pensamento. Se já nos renovamos com o Cristo, por que ainda nos sujeitamos às derrocadas morais do mundo? E avançando na leitura, ele começa a trabalhar com exemplos. O criminoso imanta-se ao círculo dos próprios delitos, quando não se algema aos parceiros na falta cometida. Na Revista Espírita, salvo melhor juízo, fevereiro de 1858, nós temos retratada a mensagem do assassino Lemer. O título da mensagem é esse, o assassino Lemer. E ali, esse espírito, esse amigo espiritual, que passou a sua vida construída em quedas, em desaprovações morais, foi inclusive guilhotinado. Ele narra, através de Hermance Dufour, ele narra o arrependimento de todos os seus atos. O quanto o doía ter levado aquela forma de vida. O quanto ele se envergonhava perante as suas vítimas. O quanto ele não queria contato com os parceiros na falta ou nas faltas cometidas. E o quanto ele era imantado a essas individualidades, por compromissos de reparação, de expiação inadiáveis. Esse assassino Lemer, então, nos fala, olha, eu estou profundamente cansado. Precisarei de vidas em provas, em expiações, para reparar tudo que eu fiz. Continuidade. Uma continuidade que o levou a se arrepender. Emmanuel continua a nos dizer: o avarento está preso aos bens supérfluos que abusivamente amontoou. O vaidoso permanece ligado aos títulos transitórios. Nós temos uma mensagem, e aqui é no mês de abril de 1858, também da Revista Espírita, onde quem nos traz as informações é Mehmet, acho que é assim que se pronuncia. E ele foi um grande monarca do Egito. E ele nos fala o quanto que a vaidade o prejudicou. O quanto que a vaidade na transitoriedade do mundo, nas posses dos reinos mundanos, o trazia agora efeitos funestos. Essa vaidade que nos leva a pensar que nada irá nos atingir. Vamos nos recordar aqui de uma passagem maravilhosa dos evangelhos, que reflete, isso está nos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, que reflete a tentação de Jesus.
que, no nosso modesto entendimento, é um ensino parabólico sobre as nossas próprias tentações. Em uma das tentações propostas pelo adversário, o mestre é convidado, é levado ao pináculo do templo e convidado a se jogar dali, porque estaria escrito que os anjos do Senhor o sustentariam. Esse é um convite a uma reflexão sobre a nossa vaidade. Nós nos acreditamos tão cheios de nós mesmos, tão independentes, sem necessidade qualquer em mentalizar os desígnios divinos para os nossos passos, que somos conduzidos por este nosso comportamento a pináculos de templos que erguemos para nós mesmos. E ainda dissemos, ora, se daqui de cima eu cair, tudo bem. Serei sustentado pela minha incúria, serei sustentado pela minha inteligência que é fora do comum. E permanecemos, então, ligados a esses títulos transitórios que construímos na nossa existência. Sem entender que esses bens que a vaidade nos apresenta são profundamente passageiros, se esvaem como as areias, que recolhemos nas mãos e a menor brisa desaparecem. E quantas consequências desastrosas os títulos da vaidade trazem a nós. O alcoólatra, continua Emmanuel, ronda as possibilidades em satisfazer a sede que lhe domina os centros de força. Quem se apaixona pelas organizações caprichosas do eu, gasta longos dias para desfazer as teias de ilusão em que se lhe segrega a personalidade. O programa antecede o serviço. O projeto traça a realização. Programa em nos renovarmos com Cristo. Projeto em seguirmos as orientações e os exemplos deste que é o nosso modelo e guia, que é o modelo e guia ofertado à humanidade para fazê-la progredir. O programa, repito, antecede o serviço. O projeto traça a realização. Se nos fiamos em Cristo Jesus, é um projeto para o bem. É um projeto que renderá frutos em amor. O pensamento é energia irradiante. Espraemo-lo na terra e prender-nos-emos naturalmente ao chão. Se essa força, se essa energia irradiante que nós possuímos, ficar imantada às questões puramente materiais, nós estaremos naturalmente algemados ao chão. Porém, elevemos o pensamento para o alto e conquistaremos a espiritualidade sublime. Nosso espírito residirá onde projetarmos os nossos pensamentos. Alicerces vivos do bem e do mal. Por isso mesmo, dizia Paulo sabiamente, pensai nas coisas que são de cima. Eu convido a todos os irmãos e irmãs que estão nos assistindo, a todos os amigos e as amigas, a um breve momento de reflexão. Sem hipocrisia, por favor. Um momento de honestidade. Nós estamos nos nossos lares. Fechem os olhos um pouco. Onde reside a carga central, primordial dos nossos pensamentos? Para onde nós estamos conduzindo essa força, essa energia irradiante? O que te atrai no curso das horas? Na grande maioria do teu dia, o que te atrai? Pensamentos viciados? Ou já manifestações para raciocínios elevados? Nós precisamos nos perguntar isso. Nós precisamos nos questionar isso. Nós precisamos realizar essa jornada de autoconhecimento. Nós precisamos identificar em nós
o que está nos atraindo durante o dia. Identificando e pensando um comportamento viciado que ainda nos atrai, juntarmos todas as forças possíveis para combater essa atividade que nós temos em relação a este comportamento. E ao também identificarmos, porque, veja bem, não estamos aqui para sermos arautos da discórdia. E ao identificarmos também em nós essa força motriz direcionada para o bem, direcionada para o alto, observarmos como podemos conceder constância a esse direcionamento. Aí sim, nós estaremos cada vez mais mentalizando nas coisas que vêm do alto, retirando-nos do charco do lamaçal. Nosso espírito, conclui Emmanuel, e eu preciso repetir esse parágrafo, nosso espírito residirá onde projetarmos os nossos pensamentos, alicerces vivos do bem e do mal. Por isso mesmo dizia Paulo sabiamente, pensai, meditai, refleti nas coisas que vêm de cima, nas situações que vêm do alto. Veja o quanto isso é renovador. O quanto isso é forte para todos nós. Nós somos os grandes arquitetos, os grandes construtores, os principais artífices dos nossos destinos. E, meus irmãos, isso é libertador. Minhas irmãs, isso é consolador. Está em nossas mãos a capacidade de melhorar, a capacidade de progredir, a capacidade em se libertar. Nós, repetindo o Cristo, parafraseando o profeta, nós somos deuses. Podemos iluminar as nossas estradas, dependendo de onde estamos direcionando o nosso pensamento. Já pararam para pensar o quanto é criador e o quanto também pode ser destruidor o direcionamento que nós damos ao pensamento? E isso não é para se assustar. Isso é para se libertar. Está em suas mãos, meu querido irmão. Está em suas mãos, minha querida irmã. Traçar uma nova estrada para a sua vida. Uma estrada iluminada. Uma estrada de bondade. Uma estrada que olha para o alto. Uma estrada em amor. Na obra Pensamento e Vida, na introdução, Emmanuel nos faz um apontamento maravilhoso. O nosso pensamento cria a vida que procuramos, através do reflexo de nós mesmos. O que você tem refletido? Você está satisfeito ou satisfeita com aquilo que você tem refletido? Sim, continue para o alto. Não modifique. É uma frase, ela é atribuída a Albert Einstein, mas eu não vou aqui colocar como se ela fosse Albert Einstein, porque nas redes sociais hoje, as pessoas colocam, permitam-me aqui um leve toque de humor, as pessoas colocam batatinha quando nasce, espalha a rama pelo chão, entre aspas, Francisco Cândido Xavier. Então nós temos que ter muito cuidado com as frases que são correlacionadas com autoria, e quando nós não temos a certeza, nós deixamos indicado que eu estou fazendo. Mas esse pensamento, essa frase, nos diz mais ou menos o seguinte: é completamente absurdo querer resultados diferentes na nossa vida, fazendo exatamente sempre as mesmas coisas. Então, se você, meu irmão, se você, minha irmã, se eu não estou satisfeito com aquilo que eu estou refletindo, eu preciso modificar o que eu estou pensando. Eu preciso modificar o que eu estou construindo. Porque o nosso pensamento cria a vida que procuramos.
Veja bem, nesse momento difícil que nós estamos atravessando, e eu fiz um pacto comigo que nós não deixaríamos ser o mote, não deixaríamos ser o foco principal de nossas falas, essa questão tormentosa, para não carregar sentimentos muito negativos, mas precisamos dizer que, nesse pensamento difícil que nós estamos atravessando, nesse momento difícil que nós estamos atravessando, se o meu pensamento quiser focalizar só no tormento, só nas nuvens densas, o que eu vou estar atraindo para o meu redor? Veja bem, eu acordo e já começo a pensar, meu Deus, esse isolamento não vai passar. Meu Deus, o que será de mim quando tudo isso terminar? O que será da minha profissão? Meu Deus, eu não vou conseguir. Meu Deus, eu não vou vencer. Meu Deus, eu não vou suportar. Meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, antes de sair da cama, antes de levantar, você já está se colocando na situação de um derrotado. De que não há nada a se fazer. Mas quando, na verdade, eu começo a olhar para o alto, ok, tudo isso que não estou dizendo que é fácil, mas estou dizendo que é necessário. Ok, tudo isso que nós estamos vivenciando é um momento complicado. Mas o universo quer dizer a mim, quer dizer à minha família, quer dizer à sociedade, quer dizer ao planeta como um todo que nós precisamos agir diferente. Há um ensino entre tudo isso que nós estamos enfrentando, e eu vou buscar esse ensino. Aí, meus irmãos e minhas irmãs, você já respira fundo e já levanta da cama com outra coragem, enfrentando o mundo e retirando dele todos os aprendizados que ele quer te dizer. Porque o teu pensamento, essa força criadora, essa energia irradiante, o teu pensamento está criando ao teu redor um ambiente iluminado. O nosso pensamento cria a vida que procuramos, através do reflexo de nós mesmos. Até que nos identifiquemos um dia, prestem atenção nessa frase de Emmanuel, até que nos identifiquemos um dia, no curso dos milênios, com a sabedoria infinita e com o infinito amor, que são o pensamento e a vida de nosso Pai. Dia a dia, minuto a minuto, segundo a segundo, olhando para o alto, nós vamos entrando nessa onda sintônica do pensamento do Pai. Porque fizemos o compromisso de não ficarmos chafurdados na terra, olhando apenas para baixo. Entendemos que somos iluminados. Entendemos que somos herdeiros de um amor que ainda não compreendemos. E o nosso caminho, a nossa estrada é ascensional. E aí nós vamos identificando, no curso dos milênios, com a sabedoria infinita e com o infinito amor, que são o pensamento e a vida de nosso Pai. Entramos agora, meus irmãos, aos queridos e queridas que ainda continuam conosco, entramos agora nos minutos finais de nossa fala. E nós gostaríamos, pegando tudo isso que conversamos sobre a mensagem de Emmanuel, nós gostaríamos de convidar a todos a uma reflexão sobre uma passagem que está construída, que está esculpida no evangelista João, capítulo 3, versículos de 1 a 12. Num dos diálogos, para mim, mais belos e mais enigmáticos das Escrituras. Havia um homem entre os fariseus, chamado Nicodemos, senador, príncipe dos judeus, que vai procurar à noite pelo Cristo. E quando o encontra, profere as seguintes palavras: Rabi, sinal de respeito, bem sabemos que vens da parte de Deus para nos instruir como um doutor, porque ninguém poderia realizar as maravilhas que tu fazes se Deus não estivesse com ele. Nosso querido Nicodemos, que etimologicamente falando significa o vencedor do povo, procura o mestre não para contrariá-lo,
não para querer condená-lo, mas para beber da sua fonte inesgotável de amor. Precisava iluminar-se. Estava cansado das verdades oferecidas pelo mundo. Queria fazer essa renovação em Cristo Jesus. Rabi, bem sabemos que vens da parte de Deus para nos instruir como um doutor da lei. Pessoa importantíssima entre os judeus, reconhecendo, bem sabemos que vens da parte de Deus para nos instruir como um doutor. Porque ninguém realizaria as maravilhas que tu fazes se Deus não estivesse com ele. E o Cristo, sem qualquer sinal de afetação, entrega o seguinte ensinamento. Em verdade vos digo, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. E aqui nós precisamos esmiuçar a expressão. Reino de Deus não como um local circunscrito, um kingdom of heaven, um reino de paraíso, construído nos píncaros da glória dos quadros, por exemplo, do renascentismo. Não, de forma alguma. Reino de Deus como uma construção interior, como um reino edificado nos nossos corações. E ninguém pode absorver, enxergar este reino divino se não nascer de novo. Nicodemos, estranhando, ou aparentemente estranhando essa afirmação, pergunta ao Rabi: como pode nascer um homem que já está velho? Acaso pode ele entrar no ventre de sua mãe para nascer uma segunda vez? E o Cristo responde: em verdade vos digo, que todo aquele que não renascer da água e do Espírito, ou numa tradução talvez melhor, em água e em Espírito, não poderá entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Portanto, não vos espanteis quando eu vos disser que é necessário que nasçais de novo. O Espírito sopra onde quer, e ouvis a sua voz, mas não sabeis nem de onde ele vem, nem para onde ele vai. O mesmo acontece com todo aquele que é nascido do Espírito. E Nicodemos mais uma vez indaga: mas como isso pode acontecer? Como isso pode se dar? E o Cristo então eleva-se. O quê? Sois mestre em Israel e ignorais essas verdades? Em verdade vos digo, que nós não dizemos senão o que nós sabemos. Que nós só damos o testemunho daquilo que nós vimos. E, entretanto, meu querido Nicodemos, você não recebe o nosso testemunho. E se você não me entende quando eu te falo das coisas da terra, como você me entenderá quando eu começar a dissertar contigo sobre as coisas do alto, sobre as coisas do céu? Aqui nós temos um ensino profundo, um ensino que vem falar diretamente a tudo o que discutimos nos minutos de hoje. Para ver o reino de Deus, para construirmos esse reino divino nos nossos corações, precisamos nascer de novo. Precisamos renascer em água e em espírito. Precisamos renascer no elemento material, mas precisamos também renascer em espírito. A reencarnação é físico. Todos nós vamos renascer. Todos nós já renascemos. Todos nós já reencarnamos em matéria. Mas e em espírito? Como está o nosso renascimento? Como está a nossa renovação? Sabe por quê, meus amigos? Como é um processo a que todos estamos adstritos, o que adianta reencarnar milhares de vezes e termos um avanço muito pequeno no que se refere à nossa melhoria moral, no que se refere à construção, à abertura do nosso espírito para esse reino divino? De que adianta?
Estamos aproveitando bem a oportunidade que nos está sendo concedida? De que adianta? É preciso, e é um convite que fazemos a todos que nos acompanham, é preciso renascer em espírito. O Daniel, que acabou de retornar a nós, Daniel tem minha idade, andou um pouco mais em estrada de poeira, com o vidro aberto e pegando sol, mas tem a minha idade. Há 36 anos, se eu estiver errado, Daniel, me corrija, há 36 anos ele já reencarnou na presente passagem. Mas de que adianta se ele apenas tivesse reencarnado e não estivesse renovando o seu espírito sob o influxo iluminado de Cristo Jesus? É preciso renascer em água, mas é preciso também renascer em espírito, convidando-se constantemente à melhoria. Porque renovados em Cristo, com o conhecimento que temos da doutrina espírita, renovados em Cristo, nós já realizamos essa proposta. Mas precisamos ter seriedade nessa proposta. É passado o tempo da infância. É passado o tempo da brincadeira. É passado o tempo de se renovar em Cristo apenas quando o nosso interesse assim o exigir. É preciso estar em Cristo e é preciso estar com o Cristo na grande maioria dos momentos de nossa vida. Veja bem que eu não disse na totalidade, porque ainda carregamos uma ganga evolutiva que não nos permite tal desiderato. Mas antes disso, de ser desanimador, isso precisa representar um incentivo pela busca constante da nossa melhoria. Nós que somos espíritas, como é que o verdadeiro espírita é reconhecido? Ele é reconhecido por já ser perfeito? Dentro da perfectibilidade que nos é possível alcançar? Por já exibir em si mesmo plenos caracteres dessa perfectibilidade? Não. Ele é reconhecido por lutar todos os dias em domar as suas más inclinações, metamorfoseando-se, modificando-se, transformando-se moralmente. Utilizemo-nos dessa vontade em nos transformar moralmente. Essa potência diretora que Denis nos instrui tão bem na sua obra O Problema do Ser e do Destino, que no Brasil chega como o problema do ser, do destino e da dor. As pessoas tentam corrigir, Daniel, é só o problema do ser e do destino. Eu falo, ok, problema do ser, do destino e da dor. Utilizemos essa potência diretiva que é a vontade, essa gerência esclarecida e vigilante que governa todos os setores da nossa ação mental, e saibamos, apesar de estarmos na Terra, saibamos nos erguer às potencialidades divinas. Saibamos procurar sempre as vontades do alto, em constante trabalho de renovação com Jesus e para Jesus. Perceba em você, faça um exame diário. O que precisa ser melhorado? O que precisa ser acertado? O que precisa ser corrigido? Que estrada eu preciso tomar? E não tenha medo de tomar essa estrada. Será difícil, será tormentoso muitas vezes, será trabalhoso, mas não tenha medo de tomar essa estrada com Jesus e para Jesus. Porque os frutos, os resultados serão iluminados. Para nós encerrarmos aqui a nossa explanação, no livro Falando à Terra, Mariano nos coloca: se permitirmos, o céu realizará maravilhas por nosso intermédio, a começar pelo milagre de nossa renovação para o bem. Renovemo-nos para o bem. Renovemo-nos em Cristo Jesus. Saibamos guardar a saúde de nosso espírito. Permita, meu irmão, permita, minha irmã, em ser renovado. Paz e luz no coração de todos e muito obrigado por terem nos escutado até este momento. Muito bom, Uriel. Espera aí.
Desliga não. Não, de forma alguma. E o bate-bola? Você está achando que vai embora sem a pergunta? De forma alguma. Mas é porque eu vi uma pergunta aqui no chat de uma amiga que pede vibrações para um processo depressivo que ela está atravessando. Na verdade, é o mal comum, né? Se não de todos, da grande maioria de nós, já experimentamos em maior ou em menor grau algum momento de depressão. E você falou muito sobre o espírito, sobre a mente, obviamente se referindo a Emmanuel de forma brilhante, quando ele vai falar sobre isso. Eu queria me valer de uma fala de William Crookes, que está lá no livro Devassando o Invisível. Ela abre a introdução dessa obra com uma frase de Crookes. Crookes dizia assim: o invisível não é uma possibilidade, o invisível é real. Trazendo essa fala para os nossos dias e para a sua fala, nós poderíamos dizer que com o advento do Espiritismo, com a terceira revelação, o Espírito não é mais uma conjectura, o Espírito é uma realidade. Então, a pergunta que eu gostaria de fazer é a seguinte: como viver em espírito em uma sociedade tão materialista? Como viver em espírito diante de um capitalismo tão selvagem como esse no qual nós estamos inseridos? E como a casa espírita ou como uma instituição religiosa qualquer poderia nos ser útil? Porque quando nós nos tratamos da doença da mente, às vezes nós estamos buscando o remédio no lugar errado. Eu não estou dizendo que nós não devemos tomar remédio, em especial antidepressivos, até porque senão nós, donos de farmácia, perderemos os empregos, fecharemos as portas. O remédio é muito importante, muito necessário. Mas como que a religião, como que uma instituição religiosa, em especial o Espiritismo, pode nos ajudar? Ok. Posso falar, Daniel? Tranquilo? Claro, por favor. Posso pegar o pão de queijo aqui? Pode. Eu gosto muito dessa temática. Como viver em espírito em um mundo profundamente material. E o que eu sempre digo, essas perguntas, essa pergunta, ela sempre surge nos nossos estudos. E eu vou dar a resposta que eu sempre dou, até para não modificar o meu pensamento e para as pessoas não questionarem o meu caráter. Não tenha vergonha em ser bom. Não tenha vergonha em assumir Jesus, em assumir os preceitos cristãos na sua vida. E por que eu dou essa resposta? Porque estou dando essa resposta com conhecimento de causa. Porque foi um movimento que eu precisei fazer. Daniel, nós temos um tempo? Eu posso desenvolver um raciocínio aqui? Vou contar uma história minha com a minha esposa. Beijo para minha esposa. Te amo, Rejane. Espero que você esteja me assistindo. De 3 em 3 meses, eu ficava maravilhoso, Daniel. Parecia que eu estava em Sírios. Eu era uma pessoa calma, uma pessoa tranquila. E aí era impressionante, era um triênio, Daniel. E nos escutem aqui, meus irmãos e minhas irmãs, fiem-se nesse exemplo. Era um triênio. No terceiro mês, quando estava completando o terceiro mês, eu falava, mas não é possível, eu estou desperdiçando. Tanto que todo mundo está aproveitando e eu estou aqui querendo só ficar estudando. Não, eu vou aproveitar também. E aí, realizava algumas proezas, isso já tem algum tempo, tá, meus amigos, por favor. Realizava algumas proezas, e aí na manhã seguinte eu sentava na mesa do café e falava assim, eu preciso mudar, eu não posso ser assim, não é possível, eu não posso me entregar a tanta matéria, e falava isso. Até que um dia, depois de alguns triênios, depois de alguns períodos trimestrais, podemos assim dizer, me perdoem a colocação incorreta, depois de alguns períodos trimestrais, a minha esposa, sentada à minha frente, virou para mim e falou o seguinte, sabe qual que é o seu problema, Uriel? Aí eu falei, pelo amor de Deus, um de cada vez, que eu não mereço ouvir todos agora não, que eu já não estou bem. Ela falou para mim, sabe qual que é o seu problema, Uriel? Você tem vergonha de ser bom. Você tem vergonha
de assumir Jesus na sua vida. Você tem vergonha de ser cristão. Porque você vai muito bem. E aí você começa a receber alguns convites de umas amizades que não te fazem tão legal. Você fala, não, mas não é possível, eu estou perdendo, eu sou jovem, eu estou perdendo tudo que o mundo está me oferecendo, não é possível que eu vou continuar assim. Não tenha vergonha em ser bom, Uriel. Quando eu falo, meus amigos que nos acompanham, as nossas esposas são anjos nas nossas vidas. Anjos nas nossas vidas, guardem isso, esposas e mães são anjos nas nossas vidas. Nos guiam pelas mãos a páramos celestes. Não tenha vergonha, ela disse, não tenha vergonha em ser bom. Não tenha vergonha em assumir Jesus na sua vida. A partir daquele momento, eu escolhi outra estrada. A partir dessa fala da minha esposa, eu escolhi outra estrada. É possível, sim, viver para o Espírito, dentro de nossas capacidades, logicamente, em um mundo profundamente material. Porque se não fosse possível, esse mundo não se renovaria. Nós precisamos parar de ter vergonha. E aí tem uma frase do Haroldo que eu acho maravilhosa. Quando o Haroldo fala, o segredo dos tempos é falar sobre Jesus sem precisar gritar sobre Jesus. Que isso remete ao ensino de Francisco de Assis. Pregue o evangelho. Se necessário, utilize palavras. Modifique-se comportamentalmente para o bem. Renove-se com Jesus e não tenha vergonha em se renovar. E você nos questiona, o Espiritismo, como pode nos auxiliar? O Espiritismo ele é feito de lógica, porque ele nos mostra que isso é o melhor para a nossa existência, como tudo que nós colocamos aqui, que isso é o melhor para os nossos dias, para a eternidade do nosso espírito. Isso é o que nos faz bem. Todas as outras alegrias que a matéria nos convida são alegrias imediatistas que nos trarão muito em breve um arrependimento profundo e que nos convidarão a uma reparação nem sempre muito agradável. O Espiritismo, com a sua lógica, nos permite conceder essa resposta e modificar os nossos passos. E as nossas casas espíritas, eu costumo dizer, que são como um poço que reabastecem as nossas energias. Ah, mas as casas espíritas agora estão fechadas. Mas elas não saem de nós. Elas não saem dos nossos corações, porque elas já construíram em nós sustentáculos seguros, justamente para atravessarmos tempestades como essa. Portanto, veja bem, meus amigos, minhas amigas, meus irmãos e minhas irmãs, não tenham vergonha em assumir o Cristo nas vossas vidas. Caminhem com o Cristo. Caminhem para o Cristo. Assumam o Cristo. Não é ficar gritando, Cristo, 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 Cristo. Não. É comportar-se dentro da potencialidade de cada um, conforme o Cristo nos demonstra. Pão de queijo é seu, Daniel. Muito bem, Uriel. Eu gostaria só de dizer para essa irmã que eu acho que ela foi muito corajosa em expor a sua dificuldade. É uma das coisas que nós vemos muito. Nós temos dificuldades em expor a nossa fragilidade. E é preciso lembrar que nós estamos na casa espírita, mas às vezes o dirigente não é médium, não tem bola de cristal para adivinhar as nossas dificuldades e necessidades. Então, como muito bem lembrou o Uriel, não tenha vergonha de buscar o Cristo e de sinalizar que está precisando de ajuda. Muito boa a sua colocação, Uriel. Daniel, deixa eu só complementar aqui, que eu acho isso que você falou muito importante. Primeiro, a questão da depressão, não vamos nos esquecer dos fisiologistas do mundo. Nós precisamos buscá-los. Claro. Nós precisamos buscá-los. Segundo, e isso eu converso não só com essa irmã, profundamente corajosa em trazer essa dificuldade, mas converso com todos os que estão nos acompanhando. Não tenhamos vergonha em reconhecer as nossas dificuldades psíquicas. Hoje, o campo da psicologia, o campo da psiquiatria, não é mais aquele campo que precisa ficar escondido. Todos nós, veja bem, todos nós precisamos de um acompanhamento psicológico, quiçá psiquiátrico. Todos nós precisamos dessa organização mental. Todos nós precisamos. Então, não tenhamos vergonha em reconhecer, não tenhamos vergonha em pedir ajuda, não tenhamos vergonha em buscar a mão amiga que vai ali, talvez, naquele dia, entregar-nos a luz que estávamos precisando. Não nos envergonhemos das nossas dificuldades íntimas. Eu
vocês perceberam aqui, não tenho vergonha nenhuma em falar o que já passei, em falar o que já vivenciei. Quando nós externalizamos, parece que nós conseguimos montar um quadro ao nosso redor, onde fica mais fácil pontuar aquilo que nós precisamos trabalhar. Tenhamos coragem em assumir as nossas dificuldades e trabalhemos a partir dessa assunção. Ótima colocação, Uriel. Até porque nós precisamos fazer também essa consideração. A depressão, em sendo uma doença, quem trata a depressão é médico. Exato. A casa espírita pode tratar e pode ajudar as consequências espirituais de um processo depressivo. Mas quem tem o aval para tratar a doença é o médico e os profissionais da saúde. Muito bem lembrado, Uriel. Maravilhoso, até porque eu fico muito preocupado e eu já vi acontecer, e se aconteceu com você, meu irmão, minha irmã, afaste-se, a pessoa chega na casa espírita com o quadro de depressão, apresenta aquele quadro de depressão e muita gente fala assim, não, ó, deixa o médico, nós vamos fazer um trabalho desobsessivo aqui. Por favor, tem que se fazer o trabalho espiritual, sim, mas é primordial, fundamental o trabalho com os fisiologistas humanos, com os médicos. Afinal de contas, eles estão aí para nos ajudar, instruídos por Deus, tenho a certeza disso. Até porque, né, Uriel, existem quadros depressivos onde a etiologia, a causa é orgânica. Um desequilíbrio hormonal pode levar a uma depressão, que aí a depressão pode levar a um quadro obsessivo ou de alguma influência. Muito bem lembrado das suas colocações, Uriel. Já caminhando para o encerramento, eu queria, antes de fazer a última pergunta, agradecer mais uma vez a todos aqueles que nos acompanharam, que têm nos acompanhado, a Rede Amigo Espírita, pela abertura, pela retransmissão do sinal. Vou pedir mais uma vez para aqueles que nos acompanham se inscreverem nos canais da Rede Amigo Espírita, tanto no Facebook quanto no YouTube. Ela não nos cobra nada e isso também não nos custa nada, mas dá uma visibilidade maior para o canal e nos ajuda. Quero agradecer ao Uriel mais uma vez pela boa vontade com que sempre nos atende. Que Deus te abençoe e te ampare. Para quem está chegando agora e não conhece o Uriel, ele tem um canal no YouTube chamado Espiritismo 24H, ou 24 horas, com mais de 130 mil inscritos, tem mensagens diárias, tem lives, tem muito material doutrinário bacana. Eu quero aqui te dar os parabéns, Uriel, por isso, pela sua iniciativa. Caminhando para as suas considerações finais, eu queria que você deixasse uma mensagem, Uriel, e isso já serve de encerramento da nossa noite. Quero agradecer ainda as pessoas que nos acompanham pelas páginas do Centro Espírita Paulo Estevão, que tem sempre prestigiado as transmissões, as palestras. Eu queria que você deixasse uma mensagem para todos aqueles que estão isolados, porque, às vezes, o isolamento não quer dizer uma reflexão, né? Então, eu queria que você trouxesse uma mensagem para todos nós. Já me despeço aqui de todos, gratos pela oportunidade de estarmos juntos mais uma vez. Em primeiro lugar, eu quero agradecer a você, aos amigos do Paulo Estevão. Estou com muita saudade de todos e logo, logo poderemos estar ao vivo nos abraçando. Quero agradecer aos amigos da Rede Amigo Espírita, que nos permitiu esse momento, da Rede Doutrina, Andréia, mais uma vez um abraço para você, que também está nos acompanhando, e que todos que chegaram até aqui pelo Espiritismo 24 horas. Gostaria, como última palavra, de dizer, podemos estar isolados, porque o momento nos exige, mas não estamos sozinhos. Algo que sempre falo no Espiritismo 24 horas. Você, meu irmão, você, minha irmã, não está sozinho ou sozinha neste mundo. Nós estamos unidos em amor. Nós estamos guardados por um mestre que coordena as atividades do planeta. E nós estamos protegidos por um pai que não permite que nada nos falte. Por mais que a solidão venha bater à porta do teu coração, nunca se esqueça disso. Você não está sozinho. Você não está sozinha. Nós estamos todos juntos em amor. Guardem isso. Muita paz e muita luz no coração de todos e sigamos sob a inspiração de Jesus.